Olá, gente, tudo bem? Há alguns dias eu falei com vocês que eu queria voltar a gravar mais, a falar mais com vocês e hoje estou aqui. Mais do que nunca eu vejo que é hora de voltar a falar, porque eu passei por um bom período, por um grande deserto na minha experiência e agora acho que é o momento. Bom, queria primeiramente falar da dificuldade que é o tratamento com psicoterapia e coisas também outras, buscar outros tipos de ajuda para a questão de quando a gente lida com questão do peso. Né? Eu tenho compulsão alimentar, eu nunca passei por um psiquiatra para ter esse diagnóstico, mas endocrinologistas já me deram esse diagnóstico, tanto que eu tratei lá quando eu morava no estado de São Paulo e aqui também a minha endocrinologista também já me deu o diagnóstico de compulsão alimentar e eu já conversei com 4 psicólogas e uma lá em Americana, que eu comecei a fazer terapia lá e depois mudei para cá, né? Busquei ajuda aqui, consegui. E a primeira psicóloga que me tratou aqui me ajudou em algumas coisas, coisas assim, não totalmente voltadas para compulsão, mas me ajudou na minha vida prática, coisas que estavam muito difíceis de eu resolver. Depois ela me deu alta, eu já compartilhei isso daqui com vocês, que ela achou que eu teria condições sozinha de continuar, continuar evoluindo e tal. E eu, sinceramente, naquela época me senti como uma borboleta que acabou de sair do casulo e ainda estava com as asas enroladas e que, tipo assim, que ela me deixou numa situação ainda vulnerável. Então, só que eu queria achar um profissional, né, para fazer terapia que tivesse essa expertise em compulsão alimentar. Fiquei aguardando, depois que a minha endocrinologista me deu encaminhamento, por muito tempo, há 6 meses atrás praticamente ela me deu encaminhamento e só há 1 mês atrás eu consegui, porque eu faço tudo pelo SUS. Iniciei esse novo tratamento com essa nova psicóloga, que eu fui em 3 sessões e na penúltima e na última sessão eu fiquei bastante sem esperança de que isso fosse me levar a algum lugar de libertação desse transtorno, ou de remissão, né, vamos dizer assim. Bom, eu prefiro não entrar assim nas coisas que foram tratadas lá na terapia, mas eu não me senti segura, não senti que ela tem essa experiência com tratamento de compulsão alimentar. Senti que algumas estratégias que ela propôs mais me atrapalharam do que ajudaram. Senti que não houve assim, uma busca pela causa, né? Qual ou quais foram os gatilhos que me trouxeram para esse lugar novamente, já que eu fiquei 9 anos, né? Fiquei 9 anos com o controle sobre essa compulsão. Eu tinha episódios, mas eu não perdi as rédeas. E de 2 anos para cá, perdi as rédeas. Bom, então era isso. Eu fui na terapia essa semana, na terça-feira, e saí bem desanimada sem perspectiva de que fosse ter um bom andamento aí nesse tratamento. Mas vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa inquieta, não desisto tão fácil assim.
E estou sempre buscando, ouvindo reportagens, buscando coisas que possam me agregar, né, conhecimento nessa área. E hoje eu teve uma sugestão por pesquisar sobre essas coisas, né? O YouTube, o algoritmo, ele acabou me indicando um corte de um podcast e dentro da fala do psicólogo, né, ou psicanalista, não me lembro exatamente, ele fez uma pergunta: tem alguma coisa que você adorava fazer, que para você era muito importante, era essencial e por algum motivo você parou de fazer? E talvez hoje teria condição de fazer, mas você nem faz mais. Tem alguma coisa? E aí, gente, eu tive uma luz, né? Tive um clique. Que tem sim, né? Era o caminho que eu traçava. Hoje, inclusive, eu vou pôr aqui para vocês, quando eu estava treinando no simulador, eu tive também um despertar de que eu treinava de frente para o espelho, vendo os movimentos, vendo o que o meu corpo estava fazendo, ajustando o meu corpo, minha postura, o trabalhar dos músculos, porque olhando para o espelho, não é à toa, né, que as academias têm espelho. E eu parei de fazer isso logo que eu mudei para cá. Então, eu acho que isso teve um impacto. Outra coisa que eu fiz foi diminuir o meu tapete, aquele tapete que eu faço alongamentos, porque antigamente eu tinha um tapete menor e ele era muito prático de usar. E depois, quando ele estragou, eu comprei um tapete que é bem maior. Então, por causa do tamanho e a textura também, ele é um pouco mais rígido. Então, acabou que ele não é tão prático de usar como o outro. Também percebi que eu reduzi esses treinos no chão. Então, assim, eu já estava, né? Eu já estava tendo alguns flashes, assim, umas pistas. E hoje à noite me deparei com esse vídeo. Eu vou até deixar o link aí para vocês, porque para vocês entenderem, né? Ele falava até de algumas coisas um pouco filosóficas e políticas, mas para o final, do fim, do meio ali da conversa para o fim, ele toca nesse aspecto de você reencontrar coisas que te davam prazer. E esse é o ponto. O que as psicólogas não conseguiram fazer foi essa pergunta: o que antes dava certo e que você abandonou, né? Por alguns motivos. Eu tive motivos, depois posso ir falando para vocês. Eu tive motivos grandes. Um deles foi minha mudança. Eu mudei de estado, mudei para o meu estado, mudei para a cidade onde eu vivia antes e aparentemente isso seria melhor, mas não foi, porque eu voltei para cá, mas voltei com outra cabeça, com uma nova maneira de ver as coisas, sem desejo de restabelecer algumas amizades, a maioria das amizades, o lugar que eu vivia. Depois, se vocês se interessarem, eu posso falar mais sobre isso. Então, a vida que eu tinha aqui antes, né? Sei lá, meu filho tinha 1 ano e pouquinho quando eu mudei daqui. Eu voltei para cá, ele tinha 17. Então, há 16 anos sem morar aqui, eu mudei muito, minha cabeça mudou, minhas prioridades mudaram, o jeito de viver mudou. Então, eu não vim para cá para refazer uma vida que eu tinha aqui. Então, percebe que qualquer um outro lugar que eu morasse teria os seus desafios, mas não o que eu tenho aqui na minha cidade, sem voltar para a vida que eu tinha antes, já que eu não sou mais a mesma pessoa depois de 16 anos, certo?
Então, foi um desafio muito grande, e por estar passando por outras situações mais íntimas, eu não tive suporte emocional para passar ilesa por isso, entendeu? Então foi isso. Então eu me perdi de mim e parei de fazer coisas. Uma delas é conversar com vocês, né, com a frequência que eu conversava antes, porque isso funcionava, isso era terapêutico para mim. E eu não encontrei isso nas terapias que eu busquei aqui. Bom, vou falar o que aconteceu que me deu que me descompensou emocionalmente. O meu casamento acabou. O meu casamento não acabou agora. O meu casamento acabou, eu ainda estava morando em Americana. Acabou assim, a conexão acabou. A conexão acabou. Se um dia eu sentir que isso vai agregar alguma coisa para vocês, eu posso contar. Porque eu sei exatamente o que aconteceu, como que foi essa desconexão. Então, o meu casamento acabou, ele foi acabando, existe um filme, né, antigo, muito bonito, aliás, que se chama O Amor Vem Devagar, né? E posso dizer assim, que o casamento também, no meu caso, né, ele foi acabando devagar. E aparentemente isso é bom, porque a gente não brigou, a gente não teve... Não foi aquele término de brigar, de ficar inimigo. Pelo contrário, né? Seguimos bem, né? Seguimos separados, mas como parceiros na questão dos filhos, né? Para sempre. E então, essa mudança para minha cidade, com num novo formato familiar, mas ainda sem a oficialização do divórcio, me desestabilizou muito. Imagina, voltar para o seu lugar de origem, onde você era conhecida como, né? Como casal. E eu estava agora aqui só com os meus filhos, mas sem oficializar o término. Então eu não sabia, eu fiquei sem estado civil, como se eu tivesse perdido a identidade, sabe? E então, de repente, eu não me sentia mais casada, assim, na vida, na experiência, né? Somente judicialmente. Eu não tinha mais um companheiro, mas eu não era divorciada, eu não era viúva, então eu estava perdida no meu estado civil. E essa era uma das coisas que eu levava para terapia. Só que assim, eu não tinha mais conexão, não tinha mais vontade de tentar. Já tinha certeza que tinha finalizado, não é? O casamento. Só pensar que eu iria encontrar as pessoas aqui do nosso convívio antigo e que eu não tinha uma coisa oficialmente para dizer, sabe? E eles perguntavam, cadê o fulano, né? Cadê seu marido? E eu falava, não, ele não veio, ele continuou morando lá. Então era muito difícil para mim isso. Isso foi me calando, me fazendo ficar bem enclausurada. Então isso tudo abalou minha confiança, abalou minha desenvoltura, abalou minha pessoa. Então eu fui perdendo o gosto, né, pelas coisas, e fui fazendo o que tinha de ser feito, mas assim, com pouca energia, com pouca vitalidade, gastando muita energia com essas coisas que não dependiam tanto de mim, certo? Bom, mas agora tudo mudou. Essa semana
saiu, né, a certidão de divórcio e tá tudo, vamos dizer assim, eu penso que é igual casar, né? Quando eu casei, eu já tinha certeza que eu queria casar, mas ainda não estava casada. E no dia que oficializamos lá no cartório, realmente aquele dia, na nossa cabeça, nos casamos. Então, assim também foi com o divórcio. A gente já tinha decidido se divorciar, mas ficamos no processo ali. Foi aquele processo consensual, né? Que você nem precisa ir lá diante do juiz, o próprio advogado encaminhou tudo. Só que a gente entrou na defensoria pública, que a gente não precisa pagar, né? Então, demorou aí uns 7 meses esse trâmite. E agora saiu, oficializou. E isso também me deu mais confiança, por exemplo, de estar aqui falando isso com vocês. Entende? Então é isso. Tudo isso me trouxe nesse lugar que eu estou. Então, em 2 anos e meio, eu quase cheguei, né? Acho que não vou chegar porque hoje, sábado, dia 8, eu tive esse insight, né? Essa luz que eu creio que vai ser uma virada de chave, assim como quando eu fiz aquele tratamento que eu consegui emagrecer. Já faz tempo que eu tô com endocrinologista e não estava tendo resultado, mas agora algo virou dentro de mim. Então acho que era isso que faltava. Acho não, tenho certeza. Então, nesse período, vocês lembram que eu sempre buscando ajuda, vendo que estava só aumentando o peso. E finalmente agora eu estou bem pesada. Mas com essa virada de chave, estou com esperança de que vou engrenar mais nos treinos e conseguir lidar com a compulsão alimentar, tomar as rédeas, né? A compulsão, vamos dizer que é um cavalo selvagem, mas precisa ter as rédeas nas mãos e daí a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Viver sem o cavalo eu não vou, eu tenho que aprender a cavalgá-lo, tenho que aprender a usar a força dele, mas com as rédeas nas minhas mãos. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Sei que vocês que me seguem há muito tempo sabem o quão é importante para mim isso, a retomada do controle da minha alimentação, dos meus treinos e da minha liberdade de falar, de me expressar como eu fazia com vocês antes. Espero que todos estejam bem e com certeza eu sei que tem pessoas passando por situações desafiadoras também. Torço por todos e contem comigo, contem com a minha companhia e vamos um dia de cada vez. Um dia de cada vez a gente consegue. Bom, era tudo isso que eu tinha para falar. Segunda-feira tem treino, eu de frente pro espelho. Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau.